Cada culto que nós vem é uma nova história. Pastor, mas o culto do domingo no vale para o domingo. E o culto da quarta, pastor, vale para a quarta. E o da sexta? Da sexta. Então cada culto é um culto de livramento, de libertação. Diga glória a Jesus. Muitas vezes Deus ele tem algo para nos entregar, ou muitas vezes Deus tem um milagre para nos conceder, e naquele dia do milagre nós faltamos. E aí nós não entendemos que perdemos a benção. Tem muitas coisas que acontecem dentro de um culto que vocês não têm nem ideia, é invisível. Enquanto você está adorando, Deus está cuidando da sua família. Enquanto você está adorando, Deus está abrindo porta de emprego. Enquanto você está buscando, clamando, orando num culto, você não tem ideia como os anjos de Deus se movem no mundo espiritual em favor, tanto da tua vida como da tua família. E por isso que o diabo não quer que nós venha para culto, porque quando nós estamos cultuando, o mundo espiritual se move em nosso favor para dar vitória. Diga glória a Deus. Então diga para a sua irmã, quando nós cultuamos, o mundo espiritual se move. Diga, quando você para, os anjos param. Mas quando você cultua, os anjos de Deus trabalham em teu favor. Diga glória a Jesus. Então o céu ele se move de acordo com como nós se movemos aqui pela fé. Se nós para, o céu para. Se nós se move, o céu se move. Deus ele trabalha em nós. Deus ele usa nós como canal do seu espírito, para que ele possa fazer o mover dele aqui na terra. Uma certa vez o Senhor disse: como se salvarão se não tem quem pregue? Então o próprio Jesus ele já foi abertamente falando que para que as pessoas se salvem, tem que ter pessoas que preguem. Aí ele diz mais: como pregarão? Olha aí, se não tem que eu mande, se não tem que eu envie. Entendeu? Aí o profeta diz: Senhor, eis-me aqui. Diga glória a Jesus. Isso é em qualquer chamado do louvor, de obreiros, de presbíteros. Em toda a área que Deus nos colocar, nós temos que estar disponível para que o Espírito Santo possa operar na hora que Ele quiser. Diga glória a Jesus. Porque Deus não trabalha em vaso tampado, ou Deus não trabalha em vaso emborcado, ou Deus não trabalha em vaso rachado. Deus ele só trabalha em vaso que Ele quebra, que Ele molda e Ele enche de azeite. Diga glória a Deus, que é a presença do Espírito Santo. Por isso que o diabo ele não quer que nós cultuemos, irmão. Por isso que é uma dificuldade para nós chegar na casa de Deus. Não é só vocês não, é eu também. É tanta coisa que aparece, é cansaço, é fadiga, é problema no canto, as criancinhas fiquem quietinhas, é problema no canto, é problema no outro, é uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. É verdade ou não é? Para nós chegar, mas você prestou atenção que quando sai, tu sai renovado? Você chega arrastando de uma perna, mas quando você sai da casa de Deus, você recebe aquela porção do Espírito Santo. Diga, é o alimento para você vencer Satanás. Diga glória a Jesus. Por isso que o diabo está colocando frieza em muita gente para não conseguir buscar a presença de Deus. Aí Jesus disse, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriariam. Aí ele revela porque muitas pessoas começam a se esfriar na fé. Olha para seu irmão, diga, eu descobri a resposta. Jesus disse, é por causa do pecado. O pecado tira a força espiritual do ser humano para buscar a Deus. A gente perde as forças espirituais. E hoje é noite de libertação. Hoje é noite de libertação. Você acredita nisso? Pastor, libertação é só quando há manifestação de demônio? Não. É onde muitas pessoas se enganam. Manifestação de demônio é uma manifestação espiritual do mundo de Deus para dar oportunidade àquela pessoa para ficar limpo, para que possa colocar o Espírito. Mas tem tanta libertação na vida do ser humano. Costumes.
né? Práticas, pensamentos, mágoa, ódio, ressentimento. Tem tanta coisa, irmão, que nos prende. E nós achamos que é só cachaça, cigarro, prostituição, ou adorar uma imagem de escultura. Tire isso da mente de vocês, porque o diabo sabe que isso vocês não vão fazer. Porque a mente de vocês já está aberta. O diabo, ele vai usar sigilezas. Ele vai usar coisas que você nem percebe, para poder quebrar as suas forças, para poder fazer você falhar, para fazer você perder a presença. Tem tanta coisa, irmão, que nos tira da presença do Espírito Santo, que você não tem nem ideia. E o diabo cega o nosso entendimento, para que você não consiga entender quando você está bem ou quando você está mal. Então a libertação de uma doença, porque você sabia que quando você está preso numa enfermidade, que Deus cura você, você foi liberto, você passou por uma libertação. Então, é muitas áreas que Jesus precisa trabalhar na nossa vida com libertação. Não é só demônios manifestando, não, é tanta coisa, meu irmão, que muitas vezes nós estamos presos. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Quando aquele jovem rico, ele chega na presença de Jesus, e ele estava tão certo, que ele estava tão bem com Deus, que ele foi ter um encontro com Jesus. O coração dele estava mentindo para ele, enganando ele, de tal maneira que ele foi lá certinho, que ele estava totalmente bem com Deus. Mas quando ele chega para Jesus e disse: mestre, que farei eu para me salvar? Aí Jesus olha para esse jovem rico e diz: olha, cumpra-se a vontade do meu pai. Aí o jovem chegou e disse: olha, mestre, desde quando eu era pequenininho, eu venho cumprindo os desejos do pai. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Aí Jesus confirmou. Jesus disse: é verdade o que você está falando. É verdade, você não mata, você não rouba, você não faz isso, não faz aquilo. Mas olha, quando Jesus, ele sondou o coração dele. Olha para o seu irmão e diga: Deus está sondando teu coração aqui hoje. Olha e não diga: Deus está sondando teu coração aqui hoje. E quando Jesus sondou o coração dele, Jesus disse: olha, só te falta uma coisa. Faltava o quê? Uma. Aparentemente bem, ele estava totalmente o quê? Bem. Agora imagina, se ele faltava uma coisa, ele não tinha direito de entrar no reino do céu. Imagina se nós estiver faltando 3, 4, 5 mais coisas. Mas qual é o propósito de Deus hoje? É querer falar conosco como ele falou com aquele jovem rico. Deus está falando para pessoas aqui hoje que ainda te falta uma coisa. Agora cabe a nós fazer como o jovem rico, que quando ele ouviu isso, ele virou a cara para Jesus e foi-se embora. Ele não aceitou a correção do mestre. Ele não quis deixar aquela coisa que estava prendendo ele. Antes ele teve a atitude de ser arrogante, de tal maneira, porque ele poderia dizer: Senhor, se eu estou preso, me ajuda, me liberta. Diga glória a Deus. É isso que precisa acontecer na vida de muitos cristãos dentro da igreja. Porque sabe que está preso, sabe que está falhando, mas não pede força a Deus para deixar, prefere virar as costas para Jesus. Porque toda a vida que Deus fala com você e você continua praticando aquilo que Deus falou para você não praticar, você continua fazendo como o jovem rico fez. Aí você sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus chamou os seus apóstolos e disse: em verdade vos digo. Ele apontou para o jovem rico e disse: como é difícil as pessoas que amam as coisas desse mundo entrar no reino dos céus. Olha, pastor, eu digo: é difícil servir a dois senhores. Nós temos que tomar uma decisão séria.
Nós temos que parar de ser crianças. Nós temos que parar de brincar com as nossas almas. Deus, Ele está dando chance a nós a todo dia. Você não tem ideia quantos livramentos Deus dá à tua casa, à tua família, porque Deus está te dando a oportunidade e chance de mudar e de nós ser um encontro verdadeiro com a presença do Espírito Santo. Deus está falando para nós nessa noite que é necessário que nós nasça de novo. Aí, pastor, quer nascer de novo? Agora complicou o negócio. Pastor, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Não, irmãos. Jesus, quando falou para Nicodemos, ele confessou essas mesmas conversas, mas mestre, eu tenho que voltar a entrar no ventre da minha mãe. Aí Jesus disse: não, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Diga glória a Deus. Você sabe o que é nascer da água e do Espírito? Algo é arrependimento verdadeiro. Diga glória a Deus. Porque João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, e ele que vem depois de mim vos encherá do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Então Deus não pode entrar na vida de uma pessoa se não houver um verdadeiro arrependimento. Você pode morrer dentro de uma igreja, mas você vai para o inferno. Você pode passar 100 anos dentro de uma igreja, mas quando você tombar a sepultura, ou quando tocar a trombeta, Deus não vai conhecer você como filho, vai conhecer você como bastardo. Porque nós temos a inclinação sempre de fazer o que é mais errado, nunca o que é mais certo. Porque aprenda uma coisa: a carne sempre ela ajuda nós a errar, é uma facilidade. Mas para você fazer a sua carne ficar presa e ela não levar você a se afastar de Deus, é necessário que você pague o preço da oração, do jejum, da humilhação e da vigilância. Diga glória a Deus. Você precisa ter uma vida consagrada a Deus, para que você possa ter domínio em seus desejos e suas vontades, porque senão você não consegue. Porque você veja que o diabo derrubou Davi, um homem segundo o coração de Deus. Foi ou não foi? Ah, pastor, mas foi Davi. Mas o diabo também derrubou Sansão, o homem mais forte da terra, um nazireu, um homem que foi dotado com o poder do Espírito Santo, matou 1000 homens com a queixada de jumento, mas uma mulher só conseguiu derrubar ele. Você está entendendo como nós somos falhos? Você entendeu? Ah, pastor, mas foi Sansão, mas foi... Aí você pega Saul, um homem cheio do Espírito Santo, ao ponto de Satanás levar ele a visitar centro de macumba. Ele matava os macumbeiros na espada, queimava fogo, mas aí quando ele perdeu a presença do Espírito Santo por sua rebeldia, agora ele estava invocando os demônios para falar com o profeta. Ah, pastor, mas e Adão, que não conhecia pecado, Eva que não conhecia pecado, e Satanás conseguiu enganá-los, levou eles a pecar e ser expulso do paraíso de Deus, trazendo uma catástrofe na face da terra, essa destruição que acontece por causa do pecado de Adão e Eva. Ah, pastor, mas foi Adão e Eva. Ah, e Sansão, o homem mais sábio da terra, um homem que tinha um conhecimento profundo, ele olhava para essa cadeira, já sabia todas as químicas que foram feitas nessa cadeira, a sabedoria dele era tão grande, que os reis, as rainhas vinham lá para ouvir ele falar. E o que foi que ele se tornou? Um pai de santo, um macumbeiro, adorava deuses estranhos agora em cima dos montes, com as suas mulheres idólatras. Então olhe para seu irmão, diga: não brinque com Satanás, porque Satanás não é brincadeira. Ele tem devastado, tem destruído, tem matado nações, tem acabado com muitas vidas, tem destruído muitos pastores, muitos obreiros. O diabo tem feito um arregaço na face da terra, irmão. Você tem ideia quantos jovens que eram de igreja estão fumando maconha, viciados em droga, prostituição, e eram de conjuntos? Eu encontrei uma menina no Pernambuco, lá no Piauí, quando eu era pastor de lá da Igreja da Graça. Eu ia passando de frente de um cabaré, vinha saindo 3 moças do cabaré, Deus mandou dar um recado a uma delas.
Quando eu cheguei para ela, eu olhei para ela e disse: filho, Deus está me dando um recado, eu não te conheço, não sei nem quem você é, mas Deus está dizendo para você que Ele ainda continua te amando. Ela olhou para mim e disse: se Ele me ama, por que é que eu estou nessa vida? Aí na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: diga a ela que é porque ela nem ama ela e nem ama Deus, porque se ela amasse ela tinha guardado o corpo dela para o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E fui-se embora. De repente, quando eu chego na rodoviária, a menina chega puxando minha camisa: por favor, me fale a verdade, você me conhece, não conhece de algum canto? Eu digo: eu nunca vi você na minha vida. E ela começou a chorar, e ela disse: olha, pastor, eu era do conjunto de jovens, e através de amizades, através de conselho, agora estou vendendo o meu corpo aqui. A minha mãe, a minha avó, ela é regente do conjunto das senhoras, e eu perdi a presença do Espírito Santo, estou aqui. Mas eu disse a ela: mas Deus quer renovar uma aliança novamente contigo. Diga glória a Deus. Ela chorando disse: pastor, eu vou me embora agora para minha casa, eu vou sair dessa vida desgraçada. Mas ela era de um conjunto, irmão. Eu já vi obreiros que trabalhou comigo na época na Mundial, que hoje está paralítico. Outro veio em Jericó para que eu orasse por ele, porque ele estava depressivo. Obreiros que lutavam com demônios, obreiros que repreendiam espíritos malignos, que estavam em batalha comigo no mundo espiritual, estava agora um aleijado e o outro depressivo. Outros lá se desviaram. O outro obreiro que trabalhava comigo, irmão, se juntou com uma mulher e ainda foi tomar cachaça, tomar cerveja, postando. Então olhe para seu irmão, Deus está mandando te avisar que você não brinque com Satanás. Não brinque. Não brinque, porque se você brincar, ele vai destruir sua vida. Ah, pastor, mas eu sou forte. Ah, pastor, Deus me protege. Só tem uma forma de Deus te proteger: é se você guardar a palavra. Jesus disse: enquanto você guardar a minha palavra, eu serei contigo. Mas no dia que você voltar atrás, a Bíblia diz: o meu Espírito já não tem mais prazer em você. Então Deus é contigo até enquanto você é com Deus. Enquanto você guarda a palavra, Deus está pronto para guerrear em teu favor, repreender toda a obra do inferno, obra de magia negra, feitiçaria, encantamento. Nada vai entrar na tua casa e tocar na tua vida. Mas no dia que você voltar atrás, os anjos baixam a espada e você vai ficar à mercê do destruidor. Então Deus, Ele está querendo falar para nós hoje, irmão, que nós devemos procurar a dracma. Você sabe o que é isso, a dracma? Você que perdeu a dracma, você que perdeu aquele ânimo, aquela vida que você tinha, aquela fé que você tinha, aquela disposição para Deus, você perdeu. Procure ela o mais rápido possível. Deus está querendo falar com pessoas aqui: procura a dracma enquanto é tempo. Procure ela, varra a casa, procure, veja onde perdeu. Eu lembro de uma passagem que Raíssa prega sempre na campanha: lembra onde tu caíste, volta depressa, arrependa-te depressa, para que eu não venha até ti e remova a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus, Ele dá tempo, oportunidade para nós mudar, para nós procurar a dracma perdida. Mas se nós ficar brincando, vai chegar uma hora que você vai perder a presença do Espírito Santo de vez. Aí não tem mais remédio, aí não tem mais solução. Porque se nós não valorizar o Espírito Santo hoje, na graça, que nós não merecia coisa alguma, nós não merece cura, nós não merece porta de emprego, nós não merece nada. Deus não tem a obrigação de nos dar nada, mas se Ele te dá, agradeça e reconheça e continue adorando Ele por tribulação, perseguição, aflição. Continue mostrando para Ele que você ama Ele de verdade. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão e diga: procura a dracma perdida. Varra a casa. Você sabe quem é a casa? Você sabe quem é a casa? É você. Varra a sua casa. Procura ver onde tu está falhando. Procura ver onde você está dando brecha. Procura ver onde você está entristecendo o Espírito de Deus. Porque hoje é culto de libertação.
Eu já disse a vocês que libertação não só é expulsar demônio, não. A libertação vem do teu interior. Diga glória a Deus. Porque não adianta expulsar demônio, não adianta mandar o demônio sair enquanto não limpar o seu coração, porque ele vai voltar e vai fazer um estrago maior. Demônio só expulsa com arrependimento. Aprenda isso hoje. Você pode morrer de expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio vai incorporar toda vez que você orar. Mas no dia que você se arrepender de verdade, que o Espírito Santo entrar dentro da tua vida, você já não manifesta mais. Diga glória a Jesus. Porque houve um arrependimento verdadeiro. Enquanto Pedro não se converteu, o diabo usava a boca de Pedro, as atitudes de Pedro, sim ou não? Ele comendo com Jesus, dormindo com Jesus, fazendo milagres extraordinários, mas Pedro era usado pelo diabo, porque Pedro não era convertido. Mas quando Jesus olhou para Pedro, disse: Pedro, quando tu se converter, Pedro, tu vai fortalecer a ti e também aos teus irmãos. Diga glória a Deus. O caráter de Pedro mudou. Olha para seu irmão, no dia que você mudar, não por fora, mas por dentro, diga, o seu caráter vai mudar. Diga, mas se não, o diabo continua te usando. Continua, Júnior. Porque não adianta você passar uma semana bem. Não adianta você passar um mês bem. Não adianta você passar um ano bem. Mas depois, a suave produzir frutos maus. Você viu Pedro quando ele teve uma libertação completa. Ele nasceu de novo. Você viu o diabo usando mais Pedro? Você viu Pedro sendo mais agressivo? Ele cortando a orelha dos soldados mais? Teimando com Jesus? Aprenda uma coisa ou outra. Enquanto você não se converter de verdade, você fica teimando com Jesus. Sabia disso? Pedro, enquanto não era convertido, ele teimava, ele afrontava as ordens de Jesus. Mas quando ele se converteu, ele mudou o caráter. Diga glória a Jesus. Ele já não afrontava, ele andava na palavra. Então, se há confronto em nós com a palavra, é porque ainda não houve uma libertação verdadeira. Porque quando nós somos libertos verdadeiramente, já não há mais confronto em você, já não há mais dúvida em você. A Bíblia diz que você discerne tudo, e de ninguém você é discernido. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, a sua vida ela passa a ser dirigida agora pela presença do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. É outro caráter espirituais. As pessoas vão olhar para você e dizer: quem é aquela mulher? Era uma mulher teimosa, brigona, era uma mulher isso, era uma mulher aquilo, mas hoje é uma benção. As próprias pessoas vão ver e tinha uma mudança radical, porque o que está dentro, aprenda isso aqui hoje, o que está dentro mostra no rosto. Você sabe disso? Se você vê um drogado passando, quando tu bate o olho no rosto dele, você diz, você nunca viu esse cara, mas você diz, é um drogado. Se passa um ladrão, ele olha, pá, você já fica desconfiado, porque no rosto dele está mostrando que ele é um ladrão. Se é um homem sexual, quando ele passa, você bate o olho, nunca viu, você diz, rapaz, esse homem aí, ele é homossexual. Se é um sapatão, quando passa, você bate o olho, eu nunca vi essa mulher, mas tem algo estranho nessa mulher, porque o corpo dela revela quem ela é. Porque Jesus disse, o que está dentro, vem para fora. Passa uma prostituta, tu nunca viu essa mulher na vida dela, mas na hora que tu bate o olho, você diz, essa mulher é uma prostituta, eu nunca vi ela, mas ela é uma prostituta, porque o que está dentro vem para fora. Então, irmãos, tudo que está dentro vem para o exterior. Mas quando você tem o Espírito Santo, que você passa na rua, as pessoas nunca te viram, mas aquelas pessoas disseram, eu nunca vi essa mulher, mas essa mulher é uma serva de Deus. Diga glória a Jesus, porque a luz que está em você, o Espírito Santo, revela quem está dentro de você. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo pode viver com mágoa no coração, sim ou não? Porque não tem como, porque o que está dentro de você não deixa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo,
ela consegue perdoar, ela consegue dar a segunda chance, terceira chance. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Diga agora, Deus, quando você ama, você não consegue sentir mal, ainda que as pessoas mexam com você, mas você faz orar, abençoando a vida dessas pessoas. Então essa é a verdadeira libertação. Não é expulsar demônio. Expulsar demônio é dar uma chance àquela pessoa para poder mudar, dizendo: olha, o demônio saiu, agora em vez de você voltar para o mundo, volta para Jesus, vem para Jesus, porque você pode morrer expulsando demônio, e a pessoa nunca se converteu. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque a libertação não é pelo expulsar o demônio, a libertação vem pelo arrepender-se das suas obras pecaminosas. Diga glória a Jesus. Marcos 16, ide, pregue a minha palavra, quem crê e se arrepender já está salvo, mas aqueles que não crê e não aceitar ela, já está, não é que vai, já está condenado. Então quando nós aceitamos a palavra, tomamos posse dela, ela se responsabiliza em nos libertar. Diga glória a Jesus, porque é a palavra de Deus que muda o teu coração. Então olha para o Senhor e diga: hoje é noite de libertação. Vai deixar? Vai deixar Deus te libertar? Mas você sabe o que é que as pessoas dizem? Pastor, eu até aceito Deus tocar nisso. As pessoas dizem assim: pastor, eu até aceito Jesus tocar nisso. Pastor, olha, eu aceito Jesus tocar nisso aqui, mas nisso aqui eu não deixo. Mas enquanto você não deixar Deus tocar nisso aqui, olha, a tua vida não muda. Enquanto você não der sua vida a Deus por completo, alma, corpo e espírito, Deus não muda você. Não quer dizer que Ele desista de você, mas a mudança verdadeira. Jesus disse para Nicodemos: nasça-te de novo. Não tem como nós entrar no céu como uma velha criatura, aprenda isso. Não tem como nós ter uma aliança com o Espírito Santo no pecado. Não tem como o Espírito Santo morar num corpo cheio de coisa ruim. Não tem. Enquanto nós não tirar o orgulho, a prepotência, enquanto nós não tirar esse domínio próprio, Deus não entra na sua vida. Mas no dia que você se render a Deus, no dia que você se entregar a Deus, no dia que você mostrar para Deus que você abriu o teu coração verdadeiramente, você vai ser uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo. Deus vai te batizar com o Espírito Santo, Deus vai te revestir com o Espírito Santo, Deus vai colocar poder na tua vida para você pisar serpente e escorpião e todo o poder de Satanás. Diga, mas Deus precisa achar em você um coração puro. Quem entrará no meu lugar santo? Jesus disse: aqueles que têm o quê? A mente limpa, coração puro e mão limpa. Outras palavras, Jesus pegou uma criança, colocou sobre o seu colo e disse: em verdade vos digo, se você, homem ou mulher, não transformar-se como uma criança, de maneira nenhuma entrarás onde? No reino dos céus. Pastor, eu tenho que andar brincando de brinquedo? Pastor, eu tenho que estar jogando bola? Pastor, eu tenho que estar dando trabalho? Não, isso está falando sem maldade. É você ser uma pessoa de um coração sem maldade, é um coração puro, um coração limpo. Você não se fere fácil, ainda que você perca, ainda que você seja humilhado, perseguido, afligido, mas você mantém o seu coração limpo. Você não consegue guardar mágoa, você não consegue guardar ódio, você não consegue machucar o Espírito Santo que está dentro de você. Os apóstolos perguntaram: mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus, ele disse, presta bem atenção, e ele fez a oração do Pai Nosso, como vocês conhecem a oração do Pai Nosso, porque essa oração do Pai Nosso é uma revelação.
Quando você diz assim: Pai, perdoa-me como eu perdoei os meus adversários. Se você guardar mágoa, ódio no teu coração, o que acontece? Você na oração está dizendo: Senhor, me trate da mesma forma que eu trato os meus inimigos. E Jesus disse: se você não perdoar, não sereis o quê? Então não tem como eu entrar no céu com mágoa, não tem como eu entrar no céu com ódio. Então nós precisamos passar por uma libertação psicológica. Eu digo agora: Deus, não é de demônio, é psicologicamente. Expulsar um demônio é uma etapa, mas a verdadeira libertação vem do coração. Diga agora, Jesus. Vocês querem que eu mostre uma libertação verdadeira? Se sente. Quando Jesus ia passando ao redor de Jericó, tinha um cobrador de impostos, um cara muito rico, e cobrava, ele roubava das pessoas. Mas olha o que gerou nele. Ele, sabendo que Jesus ia passar no caminho, ele rodou, correu diante da multidão, subiu em cima de uma árvore, e porque no coração dele queria ver quem era o mestre, gerou nele esse desejo. Tudo começa quando você deseja conhecer quem? Jesus. É aquele primeiro dia que você vem, o segundo dia, eu quero conhecer Jesus, pastor. Então quando Deus vê que você quer conhecer Ele, Ele se revela para você. E quando Jesus ia passando, Zaqueu em cima da árvore, Jesus ele olha para e sabia até do nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Ele desceu. Quando ele desceu, que ele se prostrou, a multidão começou agora a apontar. Você se lembra quando você começa a ir na igreja, as pessoas começam a dizer: ah, depois que tu roubou, ah, depois que você fez besteira, ah, depois que você bebeu, raparigou, agora está salvo. Foi o que disseram com Zaqueu. Mestre, como é? Aí Jesus disse: eu vou na tua casa. O povo, quando viu Jesus falando, aí o povo disse: não pode ser. Como é que o Filho de Deus vai entrar na casa de um ladrão que nos rouba? E quando eles começaram a falar isso, Zaqueu ouviu e gerou nele o quê? Arrependimento. E foi um arrependimento verdadeiro, porque ele disse: mestre, é verdade o que o povo está falando, mestre, eu sou um ladrão verdadeiramente, mas eu te garanto que a partir de agora, isso é que precisa acontecer na tua vida e na minha vida. Aprenda isso hoje. Quando você escutar a palavra de Deus, você dizer para mestre: mestre, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar o meu caráter. Se sente, filhinho. A partir de hoje eu não aceito mais isso na minha vida. Eu vou parar, mestre. Aí Jesus diz para você: já não vou na tua casa, agora entrou salvação na tua casa. Diga glória a Deus. Porque uma coisa é Deus te visitar, uma coisa é Deus te dar um milagre, uma coisa é Deus te curar, uma coisa é Deus abrir porta de emprego para você, mas outra coisa é Ele te dar a salvação. Melhor que Ele te dê a salvação e não te dê mais nada, mas você esteja salvo diante da presença do Espírito Santo. Então quem fez? Porque a primeira vez que Jesus falou, disse: eu vou na tua casa. Mas Jesus só disse que tinha salvação na casa dele quando Deus viu nele o verdadeiro arrependimento. Então não precisa mais eu ir não, Zaqueu, a salvação já está em você. Diga agora: porque você creu na minha palavra. Então por isso, irmão, que nós temos que acordar. Por isso que nós temos que acordar, porque daqui para frente o diabo vai botar para te lascar. Daqui para frente os portais, eu vi um pai de santo falando hoje, que os portais estão sendo abertos, e só vai conseguir servir a Deus, estar dentro das igrejas verdadeiramente, só aqueles que amam a Deus de verdade, porque se nós somos apegados com a coisa desse mundo, os demônios vão conseguir tirar você, ele vai conseguir convencer você a você desistir da fé, e Jesus ele permite, para que ele veja o verdadeiro amor naqueles que amam a Deus verdadeiramente. Aprenda isso hoje. Deus ele vai permitir todas as igrejas da face da terra ser provado, para que os verdadeiros sejam manifestos no reino dos céus. Diga glória a Deus. Então Jesus disse: então vereis a diferença entre os que servem a Deus de verdade e os que não servem. E sabe como é que você conhece? É quando você anda no caminho se andar para a esquerda e nem para a direita. Diga glória a Deus, seu foco aqui é Jesus. Então deixa Jesus mudar o teu caráter.
Deixa Jesus fazer uma libertação em você hoje. Deixa de ser criança, deixa de brincar com Deus, para disso. Jesus disse que te falta uma coisa, tem muitos até que falta até mais, mas o importante é nós deixar por amor a palavra de Deus. Diga agora, o importante é nós dizer: Senhor, eu me arrependo hoje, muda meu caráter espiritual, coloque em mim o teu espírito. Diga glória a Deus, e você será uma pessoa muito abençoada na sua vida. Pastor, o Senhor me garante que se eu servir a Deus de verdade, vai parar as perseguições? Eu não te garanto. Pastor, o Senhor me garante que se eu aceitar Jesus verdadeiramente, eu não vou mais passar por prova? Eu não te garanto. A minha vida vai ser só de bênção, pastor? Eu também não vou te garantir, porque eu vou mentir para você. Porque Jesus, ele foi bem abertamente falando, ele não prometeu aqui na terra que você ia viver só de bênção. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, no mundo tereis perseguição, no mundo vos odiarão, o mundo muitas vezes vão até matá-los, vão até prendê-los, vocês vão ser rejeitados, mas Jesus diz: bem-aventurados sois vós, porque de vós é o reino dos céus. Se o próprio Jesus, ele foi provado no máximo, no limite, meu irmão. Os apóstolos apanhavam, sofriam, era perseguido, passava fome, passava frio, tomava varada, eram rejeitados, andavam bolando nos desertos, não tinham onde inclinar a cabeça, mas tinha uma coisa neles que muitas vezes não tem em nós hoje. Eles não tinham nada, mas tinham tudo, que era a presença do Espírito Santo. E hoje você tem tudo, e muitas vezes você não tem nada, porque muitas vezes você deixa o tudo da sua vida tirar a presença do Espírito Santo de você. Então tenha tudo na tua vida, mas nunca deixe Jesus sair da sua vida, porque nós não sofremos nem um pingo do que eles sofreram no passado. A igreja primitiva eram degolados, eram sangrados, eram jogados em cova de leões, perdia todos os seus bens, perdia casa, perdia fazendas, porque tomavam tudo o que eles tinham, mas eles tinham que negar a Jesus para que pudesse manter tudo o que tinham de volta, mas eles preferiam perder tudo por amor à presença do Espírito Santo. E você já prestou atenção que hoje qualquer coisinha nós se desvia? Eu sempre brinco um pouquinho e digo assim: toca na aposentadoria. O governo baixou uma lei e diz que todo crente vai perder o Bolsa Família. Se vê você, vai ter uma fiscalização nas igrejas, e todas as crentes que for assumida dentro da igreja vão perder o Bolsa Família. Meu irmão, é muita gente se desviando. Eu perder meu Bolsa Família? Deus me livre, Jesus me perdoe. Mas eu tenho meus meninos para criar. É ou não é? Olhe, eu tenho meu aluguel para pagar. Se disser assim, todos os aposentados, encostados, pensionistas vão perder a aposentadoria, meu irmão, é uma bagaceira nas igrejas. Alan diz: Deus me livre, eu vou cuidar dos meus carros. Aí João vai dizer: eu vou para a lagoa. É ou não é? Aí a pastora vai dizer: rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a tocar, bater tambor nos centros de macumba. É, irmão. Porque há uma coisa em nós que nós não quer deixar, nós só quer ganhar. Nós só quer estar por cima. Nós só quer estar por cima da carne seca, é ou não é? Mas aí, olha para seu irmão e diz: é perdendo aqui que se ganha lá. E quem ganhar aqui vai perder lá. Então eu prefiro perder aqui e ganhar lá a presença da salvação do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então, deixe Deus te libertar nessa noite. Pastor, eu não vou garantir não, pastor, mas eu vou me esforçar. Larga de olhar celular. Eu não estou falando olhar celular, eu estou falando de estar olhando porqueira. Deus já falou com tantas pessoas, deixe de olhar besteira. Como é que o Espírito Santo está em nós, mas nós ouvimos música mundana, irmão?
Qual é o Espírito que está em nós? Porque o Espírito Santo que está em nós, nós se sentimos mal com o pecado, você sabia disso? Ele te revela. Mas se eu pego um celular e eu continuo ouvindo músicas mundanas, o Espírito Santo não está em mim. Porque é impossível. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo e sentir bem, sentir a vontade, ouvindo forró, ouvindo músicas lentas, ouvindo funk, ouvindo isso. É impossível. O Espírito Santo está em mim e eu me senti bem fazendo o que é mal. Não tem como. Deixa eu dar um conselho a vocês. No dia que você estiver fazendo coisa errada e você não sentir mais que aquilo é pecado, me perdoe, você já perdeu a presença do Espírito Santo. Já perdeu, olha. Porque ele não sai de vez, ele sai aos poucos. Você que vai expulsando ele de você. Você que vai afastando o Espírito Santo de você. Quando você afasta, então tudo aquilo que você achava que era pecado, agora passa a ser para você como se fosse uma coisa normal. Você não sente mais que aquilo é pecado. Você, quando vestia uma roupa que você assistia mal, chegava no espelho, o Espírito Santo dizia: minha serva, não vista mais isso não é permitido. Você batava a mão na cabeça: oh pai, me perdoe, meu Deus, oh pai. Você voltava atrás, mas você agora veste e você não sente mais que é pecado. Você mente e você não sente mais que é pecado. Você assiste tanta porqueira e você acha que aquilo é normal. O que é isso? É o Espírito Santo que saiu da sua vida. Pastor, mas o que é que eu faço para trazer ele de volta? Se arrependa em nome de Jesus. Chame a atenção dele através do arrependimento, e o Espírito do Senhor voltará para ti novamente. Não é palavras, não é choro, não é você estar ajoelhado: oh meu Deus, me perdoe, não sei o que, e você fazer tudo de novo. Isso não é arrependimento, isso é um sentimento. O arrependimento verdadeiro é quando você chora, se arrepende e você mostra para Deus que você não vai praticar mais as mesmas coisas. Diga glória a Jesus. Mas aí tudo é normal. Nós já sentimos tudo normal na nossa vida. Eu posso fazer o que quiser, pastor, mas é tudo normal na minha vida. Você já perdeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele só está na nossa vida quando existe em você um sentimento de culpa. É Ele que está lutando por você. Quando você faz algo, vem aquela culpa dentro de você, você não consegue comer, você não consegue beber água, é um peso, é uma angústia, aí você dobra o joelho: pai, me perdoa. Aí quando você se levanta, você volta novamente a ter a paz que você tinha perdido por causa daquele pecado. Mas o que é isso? As pessoas estão perdendo o Espírito Santo numa facilidade tão grande. Estão perdendo o temor a Deus numa facilidade tão grande, que tudo agora é normal. Um demônio entrou nas igrejas de anormalidade. Normal, nada a ver. É o demônio do nada a ver. Eu posso chamar palavrão, pastor, nada a ver. Eu posso mentir, pastor, nada a ver. Deus quer só o coração. Deus me conhece que eu amo Ele. Ah, pastor, nada a ver. Eu posso olhar mulher pelada no celular, pastor, nada a ver. Ah, pastor, eu posso ouvir música mundana, nada a ver, pastor. Deus quer só meu coração. Deus, Ele é amor, Deus não vai me condenar, pastor. Ah, eu posso ter mal, eu posso falar da vida dos outros, eu posso ser fofoqueiro, pastor. Deus quer só meu coração. Irmão, você está enganado. Deus, Ele quer o seu corpo todo. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer fazer morada do Espírito Santo dentro de você. Mas tem que haver em ti o verdadeiro arrependimento, a verdadeira libertação. Não é de demônio, a verdadeira libertação é de caráter. Porque quando você muda o seu caráter, o demônio já não consegue mais entrar dentro de você. Diga glória a Deus. Pastor, cristão se manifesta? Não. E crente? Sim. Pastor, o cristão se manifesta? Não. É impossível um cristão se manifestar, mas um crente sim.
Pastor, então qual é a diferença do cristão para um crente? Porque a Bíblia diz que até o diabo ele é crente, mas não obedece. Ele conhece a lei de Deus, ele sabe quem é Deus, mas ele não obedece a Deus. Pastor, mas e o cristão? É aquele que obedece a palavra do Espírito Santo, é aquele que muda o seu caráter, é aquele que volta atrás dos seus erros, é aquele que foi batizado no arrependimento e foi cheio da presença do Espírito Santo. Esse é um cristão, e o cristão não dá trabalho para Jesus, o crente dá. Você sabia disso? Cristão não dá trabalho para Jesus, mas o crente dá. Porque enquanto não houver uma libertação, nós estamos sendo sujeitos a todo e qualquer instante de abusar você, porque você ainda é crente. Mas quando você é cristão, está lá no Salmo 91, nem seta, nem praga, nem inveja, nem maldição, seta que voa de dia, peste na escuridão, mortandade, macumba, pode fazer o que fizer para você, mas vai chegar em você em forma de bênção, em forma de vitória. Diga glória a Deus. Mas se você tiver com problemas espirituais, o diabo vai pegar você facilmente. Porque eu posso ser um cristão e posso voltar ao estágio de ser crente? Pode. É só você parar de buscar a Deus e começar a confiar em você mesmo. Que isso foi a queda de Salomão. Isso foi a queda de Davi. Isso foi a queda de Sansão. Isso foi a queda do anjo que regiu o coral no céu. Ele deixou que o orgulho crescesse dentro dele, ao ponto dele não ficar satisfeito com o que ele já tinha. Ele queria mais. Ele olha para o seu irmão e diga: cuidado com esse querer mais. Deus te dá algo e você quer mais, você vai ser seduzido à queda. Nós temos que ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá. E tudo que vier para você tem que ser no tempo de Deus e na direção do Espírito Santo. Diga agora, porque se vem fora do tempo, foi o diabo que te desviou para desviar você do caminho de Deus. Então olha para seu irmão e diga: hoje é noite de libertação. Você já prestou atenção que o culto está diferente hoje? Ah, pastor, era para estar hoje os conjuntos louvando. Ah, pastor, era para ser isso e aquilo. Não, é do jeito que o Espírito Santo está mandando fazer hoje. Vocês precisavam ouvir isso. Vocês precisavam ouvir isso. Aliás, nós precisamos ouvir isso. Por quê? Porque Deus já está triste com tanto sacrifício de tolo. Deus já não suporta mais hipocrisia. Deus já não suporta mais nós entregar sacrifícios manchados, mentirosos no altar de Deus. Jesus disse: eu quero não sacrifício, eu quero agora é obediência. Não tente comprar Deus com sacrifício, com jejum, com oração, porque o jejum e a oração é para o fiel, não é para o infiel. Então, você acha que tu vai agradar a Deus porque você jejum, porque você ora? Não, isso é uma obrigação de um fiel, fazer isso. Mas o que Deus quer em nós é um verdadeiro sacrifício. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão e diga: Deus, Ele quer sacrifício, viu? Mas com obediência. Porque Deus não aceita sacrifício sem obediência. Não adianta você estar cultuando aqui, buscando aqui, louvando e tal, mas quando chega em casa vai dar lugar para o diabo. Vai para o trabalho, dá lugar para o diabo. Fica dando brecha para o inimigo. Esse culto que você teve hoje aqui, você perdeu todo ele. A consagração do domingo você perdeu também. Porque Jesus quer help. Olha aí. Tá vendo aí? Chamou um palavrão e pediu perdão. Tá vendo aí? Então, irmão, nossos lares não é para estar com confusão, irmão. Lares cristãos não é para estar com briga, com confusão, desunião. Deus não está aí. Aprenda isso hoje.
O Espírito Santo só está onde tem paz, onde tem alegria, onde tem gozo. Sim ou não? Deus não opera na raiva, Deus não opera na ira. E muitas vezes o diabo trabalha dentro da nossa família, meu irmão, causando brigas, confusões, separações. E nós temos que aprender, irmão, que quando nós sentir que algo está estranho dentro da nossa casa, nós entrar em oração e clamor, pedindo misericórdia do Espírito Santo. Diga glória a Deus, porque é um demônio que está tentando desviar você. Nós temos que se libertar de tanta coisa, irmão, é tanta coisa que nós vamos passar a noite todinha aqui falando. É muita coisa, meu irmão, que nós precisamos limpar, mudar, ser transformado pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. É muita coisa, irmão. É muita coisa. É muita coisa, Júnior. Mas vai depender de quem? De você. Porque é que muitas pessoas na fila, eu já disse assim: ei, posso fazer uma pergunta? Diga, pastor. Você quer que eu ore em você? Você quer a libertação de Deus? A pessoa disse: eu quero, pastor. Mas aí eu pergunto: você quer mudar? A pessoa diz: já começa aí. Eu não sei se agora, pastor, não sei o que. Você está entendendo? A pergunta é: a oração vai valer o quê? Se a pessoa não quer mudar, Deus vai mudar? Vai? Não vai. Então a verdadeira libertação está aqui, ó, no seu psicológico. Você sabia que Deus, ele não entra na mente das pessoas, ainda que ele é Deus? O diabo entra, mas Jesus, ele não entra. Ele só entra na sua casa se você convidar ele. Ele é tão respeitador, Espírito Santo, que ele só entra em você se você dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha casa em tuas mãos. Diga glória ao Senhor Jesus. Aí ele entra. Convide ele para a tua vida. Eu vou dar um conselho para vocês. Convide ele para almoçar. Quando você estiver almoçando: pai, muito obrigado por esse pãozinho, venha comer comigo, Jesus. Ele vem. Quando você se acordar, convide ele para proteger você até chegar no teu trabalho, até voltar do seu trabalho. Convide ele, Espírito Santo. Quando você for abrir um projeto, um comércio, seja o que for, convide ele para entrar no teu comércio. Convide ele para entrar na sua família. Ele gosta de ser convidado. Por isso que Jesus disse: se você crer, será salvo por causa do convite, tanto ti como a tua família. Diga glória a Jesus. Mas qual é o problema? Ninguém quer pagar mais preço por família. Chega na fila de oração: pastor, ei, ore pela minha família, jejum pela minha família, ore na madrugada pela minha família. Pastor, se vire, viu? Porque eu não vou fazer. Não é fácil assim? Eu chegar para nosso irmão Roger, nosso irmão Francisco, eu estou passando por um problema e eu queria que vocês orassem, jejuassem, fizessem campanha por mim. Mas a palavra correta é dizer assim: irmão Francisco, eu estou passando pelos problemas, me ajude a jejuar, me ajude a orar, me ajude a buscar, me ajude a vencer esse problema. Diga glória a Jesus. Mas o problema é que nós queremos botar os nossos fardos nos pinhais dos outros e está nem aí, ó. Nem aí, ó. É fácil você trazer um problema para o pastor e você não está nem aí com o seu problema. Já entreguei na mão do pastor, o pastor se vire. É fácil, né? É fácil. Júnior, eu entrego aí, orei pela minha família aí, Júnior, tá? Mas você chega aqui, não vem um dia de consagração aqui. Não vem um dia de jejum, não participa de campanha da meia-noite. Aí como é que vai? Aprenda isso hoje, para terminar. Jesus disse em sua palavra que castas e demônios só se expulsa oração, jejum
e esforço. Diga comigo, oração, jejum e esforço. Agora olha para o seu irmão e diz: tu está fazendo isso? Então, se não está, me perdoe, você não vai conseguir. Você vai nadar, vai morrer na beira d'água. Porque todas as pessoas que recebiam milagres de Jesus, eles iam até quem? Até Jesus. Mas as pessoas querem que Jesus vá até eles. E aí por isso que os milagres não acontecem. Quando eu estava no Piauí, irmão, era tanto milagre lá. Paralítico andando, caroço desaparecendo na hora. Libertações, todo tipo de doença desaparecia. Mas tem lugar, meu irmão, que você chora, que você ora, que você clama, que você pede: Senhor, Senhor. Aí Jesus diz: como eu vou curar, meu filho, se eles não dão brecha para eu curar? Como eu vou libertar se eles não aceitam a libertação? Como eu vou fazer isso e aquilo se eles não permitem? Tinha uma cidade, na cidade que Jesus nasceu, a Bíblia diz que para Jesus curar naquele lugar, foi preciso ele impor as mãos, porque a incredulidade era muito grande. Então olha para o seu irmão e diga: deixa Deus te mudar hoje. Hoje é noite de libertação. Deus falou todas as áreas que nós precisamos se libertar, sim ou não? Cabe a nós. Cabe você sair daqui e se tornar um ouvinte esquecido. Aquela semente que Jesus jogou na beira do caminho. É as pessoas que se alegram com a palavra. É aquelas pessoas que dizem: agora eu vou, mas logo vem o passarinho e rouba aquilo que recebeu. Desiste. Outros são como a semente lançada nos lajeiros. Até nasce. Aí você diz: agora vai. Mas logo seca a raiz e murcha e morre. Entre os espinheiros, são aquelas pessoas que vêm para a igreja, aí quando começam os problemas na família, começa o problema, desiste de Jesus. Mas tem aqueles que são plantados na terra boa. Diga glória a Jesus, ó. Essa semente, ela cresce e dá fruto, e fruto do Espírito Santo de Deus. Então, como estão compreendendo a mensagem de Deus hoje? Será que vocês vão dar ouvido verdadeiramente? Ou quando vocês saírem, vocês vão se esquecer? Vocês vão deixar o erro? Porque tem pessoas que sabem onde está errando. Tem pessoas que sabem onde está falhando. Tem pessoas que sabem, irmão, sabem, mas não quer deixar. Aí vai se cumprir o Salmo 101. Quem se lembra do Salmo 101? Não ficará na minha casa, não se apegará a mim, aqueles que permanecem com o coração mau. Não vão resistir ficar onde tem luz. Por isso que muitos crentes se desviam. Por isso chega muitos pastores: pastor, olha, eu decidi, quero sair da igreja, não sei o que. Sabe por quê? Porque não suporta luz. Coração mau, não suporta luz. A luz incomoda. Olha para o senhor e diga: a luz incomoda. Ou nós entramos na luz, vai chegar uma hora que nós vamos sair da luz. Porque Jesus disse: quem é por nós não é contra. Quem na luz está não anda em trevas. Por isso que muitas pessoas não ficam na igreja. Porque começam a andar em trevas. E aí a luz da palavra, ela começa a incomodar. Aí a pessoa quer que diz: o pastor tirou o culto hoje só para pregar a minha vida. Já começa a atacar a palavra de Deus aí. Mas se Deus fala comigo, o que eu tenho que dizer, Pai, muito obrigado, Senhor, por ter usado o pastor para falar comigo, porque eu vou mudar. Diga glória a Deus. É isso que tem que gerar no coração do ser humano. Mas muita gente sai revoltado. Eu não gostei desse culto. Já sai murmurando: não gostei desse culto, pastor só fala, tomou o culto todinho, só para falar nisso e naquilo ali. Mas quem está na luz, hoje vai sair daqui abençoado. Diga glória a Deus. Quem está na luz vai levar o seu milagre. Diga agora: quem está na luz hoje, quem ouviu a palavra de Deus, vai ser uma bênção na tua vida hoje.
porque Deus vai te libertar. Hoje é culto de libertação. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.